Hebreus capítulo 11, perdão. O versículo é o 6. Quando eu falo assim do livro de Hebreus, quem sabe o que o livro de Hebreus fala aí? Fala sobre o que o livro de Hebreus? Sobre fé. Iremos falar sobre fé hoje. Hebreus capítulo 11, o versículo 6. Você está cheio de fé? Está cheio de fé mesmo? Vamos ver se você está cheio de fé mesmo, hein? Aqui ó, no versículo 6, Hebreus capítulo 11, versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário crer, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Eu vou reler novamente o versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Amém. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração. Papai amado, vivo, santo, fiel, queremos ouvir somente o Senhor falar nos nossos corações, através da Tua poderosa palavra, pois a Tua palavra, a Tua poderosa palavra, é a mesma ontem, hoje e será eternamente. A palavra que cura, que liberta, que restaura. Ó Deus Todo-Poderoso, que o Senhor venha operar as Tuas maravilhas nas nossas vidas, na vida dos nossos familiares, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quebranta o nosso coração através da Tua poderosa palavra. Pai, que venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade. Do mesmo modo que o Senhor governa os céus e a terra, que o Senhor venha governar os nossos corações, através da Tua poderosa palavra, hoje, amanhã e eternamente. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir mais uma vez o nosso Deus vivo, santo e fiel. Podem se assentar. Conforme está escrito, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Eu assisti um filme, meus irmãos, que o pastor, ele tinha uma profissão, e Deus chamou ele para pastorear. E ele ia atrás das ovelhas, assim chamava as ovelhas estavam indo para a igreja, mas ele não se dedicava na palavra. Então ele só tinha uma pregação: fé, 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 fé. Ó, você tem que ter fé. Ó, você tem que voltar aqui, tem que ter fé novamente, né? Que Deus vai. E ele não saía disso, né? Porque ele não tinha ali, era o início da caminhada dele, né? Ele estava se achando ali, se encontrando com o nosso Deus Todo-Poderoso. E no início, é verdade ou não é? Não dá um friozinho na barriga? Você está direcionando o povo de Deus, tanto para receber as bênçãos e também levar a salvação. Mas olha, de fato mesmo, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível você receber o seu milagre. Em Mateus capítulo 13, versículos 53 ao 58, eu vou trazer na memória dos irmãos. Jesus Cristo estava em Nazaré, onde que ele foi criado ali. Ele estava ensinando, as pessoas estavam maravilhadas com o ensinamento que ele estava dando mesmo, mas não tinha fé neles. Eles estavam sem fé. Aí Jesus Cristo vai dizer aquela frase que, né, um profeta, ele não é honrado assim na sua casa. E no versículo 58, eu vou até ler aqui, Mateus capítulo 13.
versículo 58. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Então, para Jesus, ele operar um milagre na sua vida e na minha, é necessário a gente crer nele. Eu vi um vídeo também essa semana, não sei se os irmãos viram, eu vou compartilhar no grupo, de um pescador. Ele teve uma experiência assim tremenda, ele teve que usar a fé dele. Ele saiu para pescar como era de costume. O barquinho dele, sabe esse barquinho mesmo de pescador mesmo? Sabe, pescador humilde mesmo, que o barquinho não tem aquelas coisas, é bem pequenininho. O barquinho dele era mais ou menos do tamanho, aqui nessa madeira aqui, até mais ou menos, até aqui, era essa distância, o barquinho. E tinha um freezer nesse barquinho, era de costume ele tá indo pescar. E ele está lá pescando no mar, e ele sempre gostou de pescar sozinho. De repente a madeira começou a ceder do barco dele, e a água começou a entrar. Quando estava entrando um pouquinho a água, ele ia secando. Ele fala assim, né? Eu ia secando ali o barco, mas de repente ele perdeu o controle, assim, a água estava entrando demais. Aí ele começou a se apavorar. E agora? Esse barco vai afundar, eu estou em pleno mar. E de fato mesmo aquele barco afundou. O freezer ficou boiando ali. E ele começou a clamar a Deus, me ajuda, Deus. E olha, Deus tinha dado um escape para ele. Que era o que, minha gente? Vamos ver se vocês pegaram. O freezer não estava afundando, mas ele tinha medo, assim, se eu subir em cima do freezer, será que ele vai me aguentar? Aí ele teve uma ação, ele entrou dentro do freezer, e o freezer ficou ali, não afundava com ele. Ele passou 11 dias. Aí eu te pergunto, você tem fé, sim ou não? Está cheio de fé? Até onde vai essa sua fé? Porque você imagina ele, o primeiro dia ali, assim, ele clamando a Deus dentro daquele freezer. Deus, por favor, Deus, eu não quero morrer aqui. Eu vou compartilhar essa reportagem. O primeiro dia. O segundo dia, nada, a hora passando, sabe, sem ninguém, você sem alimento, sede, aquele sal, ele falava que grudava assim na pele dele, estava queimando já a pele dele, a água entrando assim naquele freezer, ele tirava, tubarões ficavam rodeando, e Deus guardando ele ali, assim é nas nossas vidas, né? Às vezes a gente pensa que a água vai nos afogar ali, os tubarões ficam nos cercando, falando, meu, e agora? Foi 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dias. Até que chegou num momento que ele falou assim, Deus, eu não quero morrer aqui, Pai. Eu não quero, ele já estava fraco. Por isso que eu pergunto para o irmão e para a irmã, até onde vai a tua fé? Porque Deus, ele sabe, meu irmão e minha irmã, até onde você aguenta. Até onde você aguenta? E Deus deixou ele ali, ele não poderia fazer nada, né? Nada. E tem momentos que a gente não consegue fazer nada, é somente Deus na nossa vida. Aí ele conta que um navio, ele tinha uma outra rota. O pessoal falou para ele, tinha uma outra rota. Eles tinham o costume de andar por uma outra rota, não por aquela rota. E do nada eles falaram, não, vamos por aqui. E eles foram por ali, 11 dias. Esse cara já não tinha mais nem força. No freezer, no começo, ele estava assim, fazendo de tudo para as pessoas verem ele. Aí só os tubarões ficavam vendo ele ali, Aí chegou uma hora que ele estava tão fraco, que ele ficava já meio abaixado, assim. E ele já não tinha mais força. Ele falou assim, se não chegasse aquele dia, ele acha que não estaria vivo. E de repente vem aquele navio, os caras veem aquele freezer, e falam, é apenas um freezer. Eles vão chegando mais perto, aí vê um homem lá dentro. Ele fala, tem um homem aí dentro. Aí ele pega assim, aquele homem, me ajuda, dá água. Eles pegaram esse homem, ele não tinha força nem para subir mais. 11 dias com a perna travada, não tem movimento. Pegaram ele.
Pegaram ele, e ele queria água, e não pode dar água de vez assim, né? Eles pegaram lá, molharam no pano, e ia molhando assim a boca dele. Aí ele, agora eu quero comida, eu quero comida, eu quero comida. E Deus ouviu ali a fé. A fé, hoje eu quero falar sobre fé. Você sabe o que é a fé mesmo, meu irmão? O que é a fé para você? Né? A fé, se você crê, tudo é possível aos olhos daqueles que crêem. Tudo é possível. É igual a história, não importa a situação. Não importa a situação. Quando você usa a fé, assim, nada nem ninguém, ciência não tem como explicar. Quando você usa a sua fé tem um poder tremendo, tremendo. E olha, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, uma fé pequena, por mais que você tenha essa fé pequena, meu irmão, ó, você move montanha, a verdade não é? Sim ou não? Você crê nisso mesmo ou você não crê, pastor? Eu acho que é conversa, então você não tem nem fé do tamanho de uma... Eu quero falar com o irmão, com a irmã que tem fé, que acredita ainda. Igual aquele gadareno, ele clamava de dia e de noite, ele estava preso, o demônio escravizava ele. Às vezes, por exemplo, a pessoa está presa, não consegue andar na presença do Senhor, está presa mesmo, o demônio tem escravizado, a pessoa até quer, mas o demônio escraviza ali, trava mesmo. A pessoa está acorrentada assim pelos demônios, mas se clamar, é igual o caso do gadareno, ele clamou. Jesus Cristo estava do outro lado, pregando ali para os discípulos, falando parábolas. De repente ele ouve o clamor desse gadareno, que clamava de dia e de noite. Evangelho relatado por Marcos. Vamos passar aqui também para... Capítulo 5. Você ainda tem fé? Pastor, do tamanho de um grão de mostarda. Mas você tem ainda? Tem ou não tem? Agora tem pessoas que falam, eu já não tenho mais fé. Aí o milagre é difícil. Se a pessoa perdeu a fé, mas se você tiver pelo menos a fé do tamanho do grão de uma mostarda, eu falo para você, olha, grandes coisas Deus irá fazer através dessa fé pequena que você tem. Marcos capítulo 5. Pelos montes, ferindo as pedras, e Jesus Cristo estava indo ao encontro dele. Sim ou não? Vocês conhecem o texto, eu preciso passar outros textos, né? Você vê que Jesus Cristo ali liberta ele. Libertou ele, sim ou não? Então assim, a fé. Eu lembro, igual eu sempre coloco meu testemunho, quando eu estava preso mesmo, em sepulcros. Aqui o texto fala que ele estava em sepulcros, não apenas em um sepulcro, em sepulcros. Várias coisas, você vê que tinha uma legião nele ali. Assim era eu também. Era uma legião, eu tinha vários pecados que me aprisionavam. Eu não conseguia ir para a igreja, às vezes até queria, mas clamava, e Deus, Ele me socorreu. Então, ó, a nossa fé, ela pode mover montanhas, mas eu quero falar para o irmão, a nossa fé também tem que haver ação, sim ou não? Quando tem ação, tem o quê? Uma reação. Quando você tem uma ação, ela tem uma reação. Às vezes, por exemplo, se você não tiver uma ação, você não vai ter uma reação. Igual eu já citei, o clamor é uma ação. E o gadareno teve ali o seu milagre através da ação. Mas às vezes, por exemplo, tem pessoas assim, familiares, que não têm essa ação, mas você pode ter a ação, buscar por ele, clamar por ele. É igual o pai que procura os discípulos ali para expulsar um demônio do filho, os discípulos não conseguem e Jesus Cristo ali expulso. Eu vou pedir para os irmãos irem agora Marcos capítulo 9. A sua fé,
vezes o inimigo pode estar aprisionando alguém, sei lá, dentro da sua casa. Você precisa ter uma visão assim, espiritual. Sabe, você precisa ficar atento. Você vê que Jesus Cristo sempre fala isso: vigiar e orar. O que é vigiar? Você está vendo o agir do inimigo. E a gente consegue ver, sim ou não? Consegue ver, sim ou não, o agir do inimigo? Às vezes nos nossos familiares, né? Onde que a gente tem que vigiar e orar, buscar ao nosso Deus Todo-Poderoso. No Evangelho relatado por Marcos, capítulo 9, você vê que esse pai, ele viu, ele percebe o agir do inimigo, e ele sai procurando ali. Jesus encontra os discípulos não conseguiu resolver. Ali, aqui no versículo 20, vai dizer assim: e trouxeram-lhe, quando ele ouviu, logo o espírito o agitou com violência, então caindo o endemoniado por terra, revolvia-se, escumando. Aqui no versículo 21, e perguntou ao pai: quanto tempo há que lhe sucede isso? Ele disse-lhe: desde a infância. Então tem pessoas que têm um problema ali com o filho desde a infância. Demônio fica bagunçando, tomando conta do pedaço, e a pessoa não toma uma atitude. Ela sabe que é espiritual, que é demônio, e ela não toma nenhuma atitude pelo filho. O filho está precisando de uma ajuda, alguém que tenha fé para mudar essa situação. E mãe morre, pai morre, e ninguém busca ali pelo filho. O filho morre com demônios, por conta, às vezes, do pai e da mãe não buscar. Então, desde a infância ele tinha isso. Olha aqui no versículo 22. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Olha o que Jesus Cristo vai dizer. E Jesus lhe disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Então tudo é possível ao que crê. Sabe, basta ali você buscar o nosso Senhor Jesus. E aqui os irmãos conhecem, Jesus Cristo, ele expulsa, né, o demônio que estava atazanando tanto a vida desse jovem, vamos dizer assim, como a vida ali do pai, dos familiares. Então a fé, igual a mulher cananeia. Olha, a mulher cananeia estava vendo ali os demônios acabando com a vida da filha dela. E o que ela fez? Ela foi buscar. E olha que teve vários impedimentos, né? Os discípulos. Despede dela, Jesus. Depois Jesus Cristo com aquelas palavras, sim ou não? Não foi já um impedimento? Jesus, vim aqui te buscar. E você fala um negócio desse para mim? Que o Senhor veio dar pão para os filhinhos, não para os cachorrinhos? Tem muitas pessoas que ao ouvir isso já desistem. Sim ou não? Sim ou não? Mas ela, o que ela fez? Ela falou assim: mas os cachorrinhos comem a migalha que cai da mesa do seu dono. Ela teve ali uma humildade, meu irmão, e uma insistência ali. Você vê que Jesus Cristo operou ali um milagre na vida dela. E ele vai dizer assim: mulher de grande fé. Então a sua fé, ela tem que ter uma ação, meu irmão. Você entendeu? Você não pode ficar parado. Você não pode ver o inimigo destruindo, assim, sabe, a sua vida, a vida de um familiar. Você não pode ficar parado. Você tem que ter uma ação. Sabemos que a nossa luta é contra principado e potestade, e devemos ter essa ação, buscar. Muitos não têm ação, né? Muitos não têm ação. E Deus, ele resiste os soberbos. É verdade ou não é? Ele resiste, sim ou não? Os soberbos. Mas ele dá graça ao quê? Aos humildes. Tem pessoas que só procuram Jesus, só tem fé quando o diabo volta de férias. Sabia que o diabo tira férias? Você sabia disso? Sabia? Sabia que sabia? Sabia não? Sabia? Ele tira férias. Não tem um momento que sua vida está tranquila? Existe esse momento na sua vida ou não? Tem momento que você fala: está tudo em paz, tudo dando certo, estou com o dinheiro na conta, uma roupinha aqui para sair, família tudo em paz, uma harmonia dentro de casa.
O diabo está de férias. É igual Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo estava no deserto, o diabo ficou tentando ele lá. Depois o que o texto fala em Lucas capítulo 4? Que ele se apartou durante um tempo. E os anjos ali começou a consolar Jesus. E quando o anjo vem consolar, não é maravilhoso, meus irmãos? Não é uma bonança. Mas olha, por isso que eu falo assim, Deus resiste os soberbos, mas dá graças aos humildes. Tem pessoas que só procuram Jesus quando o diabo volta de férias, que começa a mexer lá no casamento, aí deixa eu procurar Jesus. Olha, eu estou falando aqui, alguém consegue brincar com Deus, meus irmãos? Sim ou não? Chega uma hora que Deus está falando, ó, eu vou deixar. Você pode clamar. Mesmo hora que aconteceu com Saul, acontece com você. Sabe por quê? Porque as pessoas, aqui ó, posso estar falando com alguém que está me ouvindo aqui, sabe, só procura Jesus quando o diabo sai de férias, mexe na vida financeira. Não, eu preciso ir para a igreja agora. Mexeu no meu relacionamento, preciso ir. Olha, chega uma hora que Deus, você vê que Saul, ele clamou, e Deus falou assim, ó, e choro não comove Deus. Comove Deus choro? Não, você vê texto lá no livro de Samuel, que o povo chorava. Samuel falava assim, ó, vocês podem chorar, que Deus, se vocês não se arrepender, uma coisa que comove Deus é o arrependimento. Que chora, meu irmão. Pode comover o pai e a mãe, que é assim, mas Deus não, ele fala assim, ele sonda o nosso coração. Fala, não, você vai ficar chorando, né? E nada vai ser feito. Então, ó, tem que ter ação. E ó, fé também é crer na palavra que é liberada. Quando você tem ação, você precisa crer na palavra que foi liberada. Vamos colocar um exemplo aqui, igual Pedro. Quando ele foi lá pescar naquela noite, não conseguiu ter aquele sucesso, e ele volta lá para o mar, está lá lavando as redes. Jesus Cristo sobe no barco dele, prega um ensinamento tremendo. Depois ele libera uma palavra para Pedro: Pedro, pode voltar ao mar, que você vai pegar grandes peixes. Então é necessário você crer e obedecer aquilo que foi lançado para a sua vida. Se Pedro fala assim, ele falou, ó, eu fui lá pescar, eu tive grande sucesso, mas através da tua palavra eu estou indo. Mas se Pedro falar assim, eu não vou não, ele tinha pegado grande peixe. Então ó, a fé é necessário você crer também. Muitas coisas aqui é liberada para você, para te dar o sucesso, assim, na sua, para você receber o seu milagre, aquilo que você está buscando em Deus. Ó, outro exemplo, quando falaram lá que Jesus Cristo não pagava imposto, eles falam para Pedro: Pedro, vai pescar, o primeiro peixe que você pegar, você pega uma moedinha na boca dele, né, que depois você entrega lá, você vai pagar tanto o meu como o seu. Já pensou se Pedro fala assim, Jesus, vou lá pescar, uma moeda na boca do peixe? Se Pedro não tivesse ido, ele tinha pegado? Sim ou não? Ele pegou por quê? Porque ele creu na palavra que foi liberada. Isso é fé. E às vezes, por exemplo, Deus está te dando uma solução para você, e você não está pegando, você tem medo. Você entendeu? E é necessário você, igual eu falo assim, andar mesmo na fé. Às vezes é loucura, sabe? É loucura ali você acreditar, falar, meu Deus do céu, como isso vai acontecer? Como isso vai acontecer? É igual Jesus Cristo, quando Ele me chamou, eu comento sempre para os irmãos que eu tinha uma transportadora, e Ele falou assim para mim: vende tudo que você tem, dá para os pobres e me segue. E eu falei, é fácil assim, vende tudo que você tem, dá para os pobres e segue Ele. Eu tive que ter fé. E olha aqui, ó, o inimigo fez uma oferta tremenda para mim, que eu trabalhava numa transportadora, e o dono
o Daniel e o Rafa já tinham falado para mim, bem antes, quando eu comecei a trabalhar lá com eles. Eles gostaram assim do meu trabalho. Falaram assim: ó, Fábio, eu tenho esses caminhões aqui, estamos pensando em passar para você, e você paga parcelado para a gente, você toma conta dessa área, a gente não quer mexer com isso, vou deixar você. Eu falei: ó, tremendo, esse era meu sonho. Eles tinham 6 caminhões. Eu falei: meu, que tremendo, os caminhões vão se pagar sozinhos. Isso não estava acontecendo, mas quando Deus me chamou, eu fui falar para eles. Na hora, ele chamou, o Daniel chamou o Rafa: Rafa, vem aqui, o Fábio falou que não vai mais trabalhar com a gente, porque ele vai ser pastor agora. O Rafa pegou e falou assim: ô Fábio, olha, e a proposta que nós fez, nós pode começar amanhã, você já pega os caminhões e pega para você, assim você vai pagando depois. A oferta era aquilo que eu estava pedindo mesmo, era bom, tremendo. Mas eu falei assim: não, eu vou confiar em Deus, eu vou confiar em Deus. E olha, eu aqui, né, pregando uma palavra de Deus, e Deus sempre cuidando de tudo, sabe, Deus sempre suprindo, levantando pessoas para nos ajudar, sabe. Eu sou grato tanto às pessoas que já passaram aqui e acabaram saindo por algum motivo, mas eu agradeço a Deus porque em algum momento Deus usou aquelas vidas para estar nos ajudando hoje, para hoje você também está ouvindo essa palavra. Então, ó, o propósito de Deus, quando Ele fala, vai acontecer, mas para isso é necessário você crer. É igual assim, ó, a mulher que foi procurar Eliseu. Assim, o marido dela, eita, olha, quase como um Eliseu aqui, como é João Batista, não é? Comia um gafanhoto. Tá aqui ainda. Não mata os bichinhos não, senão quem vai me matar é a Laís. A Laís não pode ver ninguém matar. Tinha uma aranha aqui, né, Laís, na bateria, e eu assustado, que eu tenho medo de aranha. Pega o chinelo. A Laís segurou minha mão: não, pastor, deixa eu pegar. Eu falei: tá bom, Laís, calma. Foi, não foi, né, Laís? Quase matei. Aí agora eu não mato mais aranha, você acredita? Mas que eu vi que ela não morde mesmo. A aranha, ela pegou, não mato mais aranha. Mas ela quase me matou de susto. Eu falei: mas ó, meus irmãos, é igual o caso da mulher. Eu vou até pedir para os irmãos irem em 2 Reis, capítulo 4. A sua fé. Segundo Reis, capítulo 4. Versículo 1. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. E chegando os credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Então, ó, essa mulher, ela se deparou com uma situação onde ela não poderia resolver. O que ela fez? Ela foi procurar a solução. E ela clamou ali Eliseu. Quando fala clamou Eliseu, o significado do nome de Eliseu, Deus é a salvação. Então, ó, por isso que eu falo, a fé tem que ter uma ação. Você tem que quando você se depara com algo que você fala: meu, é impossível, sabe, eu resolver isso, porque o que é possível você vai resolver, sim ou não? O impossível é Deus. Igual eu falo: quem foi que fez essa cadeira aí? Quem foi, Deus ou o homem? O homem, porque é para ele fazer. Mas quem deu a matéria para o homem fazer? É Deus. Então, aquilo que é impossível, né, você tem que apresentar para Deus. Você tem que apresentar para Deus. E ela fez isso. Então, ó, o primeiro passo, você tem que reconhecer o problema, assim, achar o problema e levar para Deus. E Eliseu vai dizer para ela: o que você tem? A fé, o que você tem? Vocês conhecem a história? Ela vai falar assim: eu tenho uma botija de azeite. Às vezes o que você tem ali, sabe, às vezes para você não é nada, mas para Deus é tudo.
O significado da botija de azeite é a sua fé. Porque a fé é pequena, eu tenho só isso, pastor. Eu tenho só isso. Usa isso. Você vê que ele vai liberar uma palavra para ela. Aí por isso que eu falo, é ação. Por isso que eu falo, quando estamos pregando aqui, né, Deus ele libera a palavra para você resolver e receber um grande milagre. Por isso que eu sempre peço atenção, não levanta para ir no banheiro, não beba água, porque Deus ele sempre estará falando algo que vai mudar as nossas vidas. E Eliseu fala assim, olha, pega vasilhas emprestadas, vazias, quantas vasilhas você conseguir, leva para o seu quarto, fecha a porta ali, vai enchendo essas vasilhas. Ela saiu, por isso que eu falo, até onde vai a sua fé? Você entendeu? Até onde vai a sua fé? Ela saiu lá buscando. E ela entrou dentro do quarto, ela começou ali a encher as vasilhas. Depois que as vasilhas estavam cheias, ela ainda falou assim, traz mais vasilhas. Ainda tinha azeite ainda. Aí o filho dela falou, acabou a vasilha. Aí o azeite, o que aconteceu? Parou. Por isso que eu falo, até onde vai a tua fé? Até onde vai a tua fé? E depois vocês conhecem. Eliseu pede para ela vender, pagar os credores e com o resto ela viver. Mas através de uma palavra liberada. Então você precisa crer na palavra liberada, né? Você quer um milagre? Eu tenho liberado várias palavras. Busca o Senhor, se humilha na presença dele, começa a vir. Nossa luta é contra os principados e potestades. Quem é que está levando isso a sério às vezes? Eu falo assim, tem vários pedidos aqui, né? Queria eu mesmo. Deus, resolva aí, né? Não quero ver ninguém sofrendo não. Eu me ajoelho mesmo aqui. Mas Deus lá de cima falou assim, Fábio, você está aí, sabe, se dedicando. A pessoa tem maior tempo, Fábio, eu estou vendo tudo daqui, tem maior tempo para vir para a igreja. Está no celular, sabe quantas horas? 5 horas. Fábio, você não acredita, 8 horas no celular. Fábio, você não acredita, está no barzinho junto com os amigos, sabe, tá em festa, sempre tem tempo para todo mundo, mas para mim não tem. Você entendeu? E tem causa que, por exemplo, é você que vai ter que batalhar. É ou não é, né, minha gente? É ou não é? É igual o Jairo não saiu ali, o problema na casa dele lá, ele não foi lá, ele foi buscar. Tem coisa que é você que vai ter que buscar. Eu posso dobrar o meu joelho, mas se Deus não vê o seu esforço, sabe, você vai perder essa guerra. Eu oramos aqui, né, Denise? Um ciclo de oração, mas às vezes, por exemplo, nós não estamos ganhando algumas guerras, por quê? Porque não depende apenas da gente, depende de você também. Depende de você. Então, estou falando da fé aqui, mas a fé vai mais além, meus irmãos. A fé, o que é a fé para você? Vamos ver se vocês, o que é a fé para vocês? Fala para mim o que é a fé. E o que é acreditar em Deus para você? Você vê que você está falando, o pessoal está até comemorando. A fé é o quê? Tá sério aqui, eu vou dar o microfone. Assim, cadê? Quem me ajuda aqui? Vou levar o microfone para ele. Quem quer responder também? Você também, Carlos? Espera só um minutinho que nós vamos levar o microfone para você também. Leva lá para ele, enquanto isso eu tomo uma água. Fala aí, a fé, para os irmãos ouvir também. É o Igor. A fé é é algo que você não vê, mas você crê. Você crê que aquilo vai acontecer, mas ainda não aconteceu. A fé é como acreditar em Deus. Todo mundo acredita e alguns não. Alguns têm fé, outros não. É isso aí. Mas o que é acreditar em Deus? Ele vai ficar sentadinho ali. O que é acreditar em Deus? O que é acreditar em Deus para você, meu irmão? Acreditar em Deus, eu creio que é tudo que o Senhor fez na minha vida. Que Ele me ressuscitou, Ele me restaurou, Ele me mostrou a vida, Ele me mostrou a luz. Hoje eu me sinto outra pessoa transformada pelo poder
e a glória, a unção de Deus sobre todas as nossas vidas. Com a graça do Senhor Jesus, nós temos tudo. Eu me sinto que eu tenho a coisa mais preciosa na minha vida, que é o poder de Deus, pastor, na nossa vida. Porque tudo que Ele fez na minha vida foi como Ele fez com Lázaro ali. Ele me ressuscitou. Pois Ele me ressuscitou, irmã. Glória a Deus, em nome do Senhor Jesus. Ali Ele me ressuscitou. Ele tirou aquela pedra que estava no meu caminho, que eu estava naquela escuridão. Dali, quando eu clamei ao Senhor, Ele mostrou a luz na minha vida. E hoje, o que eu só peço é que o Senhor nunca deixe de estar presente na minha vida. É o que me mantém de pé. A minha fé, pois sem Deus, sem o Senhor Jesus Cristo, não somos nada perante ao Pai. Tudo é para a honra e a glória do Senhor. Glória a Deus. É isso aí. Ó, como diz Hebreus capítulo 11, versículo 1, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não vê. Então, a fé, eu falo assim até mesmo em milagres. Em milagres. Às vezes você não está vendo ali, mas você está esperando em Deus. Mas vai mais além. A fé é igual o Igor também falou e a irmã, é crer em Deus. Mas o que é crer em Deus? É temer, é guardar a palavra dEle, é viver a palavra dEle. Aquilo que está sendo pregado, você toma posse. É igual no Evangelho relatado por João capítulo 3, versículo 16, todo mundo conhece, é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nem crê em quem? Na palavra. Ele é a palavra, é crer na palavra. E ó, muitos ficam somente nisso daqui, ó, Romanos capítulo 10. Vamos aqui, Romanos capítulo 10. Versículo é o 9, ó. Se com tua boca confessar Jesus como Senhor, e com teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então as pessoas pensam que apenas assim falar, olha, Jesus Cristo eu creio, as pessoas pensam que é uma fé que elas vão ser salvas. Igual eu disse assim, muitas pessoas elas não vêm arrependidas mesmo, buscando conhecer Cristo, mesmo. Ó, então não tem aquela passagem que o amor de muitos esfriaria? Sim ou não? É Mateus capítulo 24, versículo 12. Sim ou não? Vou fazer um teste aí para ver se seu amor esfriou, se essa profecia está se cumprindo na sua vida ou não. Posso? Sim ou não? Você não precisa me responder, você só vai guardar aí na sua mente se está se cumprindo na sua vida. É porque ó, ele fala assim, muitos são chamados e poucos são os escolhidos. E por que os poucos são os escolhidos? Porque muitos não ouvem a palavra dele, é poucos que ouvem. Então vamos ver se essa profecia se cumpre na sua vida ou não, Se estivesse cumprindo, você vai falar, eita, estou despertando agora. No versículo 24 ele fala assim, acautelai-vos que ninguém vos engane. A única forma que temos para reconhecer quem é de Deus, quem não é de Deus, é através do quê? Através do quê? Através de milagres, meus irmãos? Sim ou não? Não. Através de igreja, mostrei na pregação de domingo, de quarta-feira, que existe sinagoga de Satanás. Falando em línguas, sapateado, então não é. Através de profecias, mostrei também lá que não é também. Através da pessoa falar muito bem, se vestir bem, também não é. Isso é um dom que vem de Deus. Às vezes tem pessoas que é teólogo e erram demais ao ensinar. Mostram coisas ali, mas aos olhos de Deus falam assim, meu, nada. Agora tem pessoas que não têm estudo mesmo, mas Deus dá esse dom, que prega ali, tremendo. Eu conheço pessoas que não têm estudo,
assim, eu me coloco até mesmo no meio delas também. Eu não tenho muito estudo não, assim, mas eu procuro sempre estar estudando. Mas é um dom que Deus me deu. É um dom que Deus me deu. E eu mostrei que é através da palavra. E como você vai saber? Que aqueles que não são de Deus, é João capítulo 4, né, no versículo, 1 João capítulo 4, versículo 4 em diante, que ele vai falar assim, que aqueles que não são de Deus, eles pregam as coisas terrenas. O que é terreno? É aquilo que vai falar no seu ego. Olha, esse Golias está caindo por terra na sua vida. Isso não está mudando nada a você. Você vai continuar arrogante, você vai continuar pensando que Deus está fazendo maravilhas, né? Você vai se achar a última bolacha do pacote. Você entendeu? Isso não está mudando você. Ele está pregando coisas terrenas. Então, assim, você vê que Paulo ele fala, fuja da idolatria. Por isso que eu falo assim, ó, Deus é contra a campanha. Porque campanha, as pessoas vêm para a igreja por conta do quê? Por conta das suas concupiscências. Igual eu deixei bem claro, as pessoas estão vindo para a igreja, meu casamento está errado, porque eu estou longe do caminho do Senhor. Aí vem, eu quero aceitar Jesus. Descer as águas dói no coração, ao saber que a pessoa desceu as águas não arrependida, assim, querer ser uma nova criatura, mas sim ali pelas coisas terrenas. Então você vai reconhecer, meu irmão, sempre é através do que prega, pelos frutos. Pelos frutos. Então deixa eu ver, se você está com amor assim, não está frio, ou está frio, você fica, quando eu falo assim, eu dou um tiro até no meu próprio pé. Eu me coloco para vocês ver se o que eu estou pregando de fato é. Vocês têm pesquisado assim o que vocês ouvem, assim, se o que ele está falando de fato é? Sim ou não? Não precisa responder não. Se não, seu amor está frio. Sabe, essa profecia está acontecendo com você. Assim, você se deixa levar por qualquer um. Sabe, o que fala ali, você crê, você pensa que é um homem de Deus e não é. E às vezes, por exemplo, tem orientações que faz você usar a fé errada. A fé errada. Então, ó, igual eu disse, assim, ó, existe, por exemplo, pecados, meus irmãos, que às vezes você vai ver assim, você vai ver pessoas sendo transformadas apenas aqui na carne. Assim, a pessoa largou a prostituição, assim, não cheira, não fuma, não bebe mais, está usando todo o social, mas essa pessoa tem pecado no mundo espiritual. O que é? Quando vem com a idolatria, você entendeu? A idolatria, assim, não coloquei Deus à prova. Não colocar Deus à prova. Então, quando você faz qualquer, assim, uma campanha ou chama as pessoas, assim, para a igreja por conta da sua idolatria, você está colocando Deus à prova. Você está dando um prazo para ele. 7 dias é não colocar Deus à prova ou não é? 7 dias, você está limitando aquilo para Deus. Ó, 7 dias eu quero. 7 dias. E não é assim o evangelho. Então, assim, através da palavra. E aí, assim, você tem pesquisado na palavra? Você está sendo igual à igreja de Bereia? Sabe, está sendo igual à igreja de Bereia? Paulo, ele pregando, a igreja de Bereia estava anotando. E meus irmãos, entendem isso. A fé não é apenas você se batizar. Para ser salvo não é apenas estar dentro da igreja. Para ser salvo, olha, Tiago vai falar, Tiago capítulo 2. E você vê que Deus, Ele ama esses que guardam a palavra. A igreja de Éfeso, Apocalipse capítulo 2, versículo 2, você vê que Deus, parabéns, vocês são demais. Vocês não se deixaram enganar por aqueles falsos apóstolos mentirosos. Sabe, chegaram uns falsos apóstolos lá para a igreja de Éfeso. Somos apóstolos. Aí eles, vocês não são não. Não, nós somos. Não, vocês não são aqui não. E Deus se agradou, sabe, deles. E tem outros textos. Então, assim, eu falando da fé. A fé nos leva à salvação. Falei Tiago capítulo 2, versículo 14. Meus irmãos, qual é o aproveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante a fé salvar? Fé em Cristo até, ele vai falar, até os diabos tem. Em Deus até os diabos tem. E tem. Então apenas você falar assim, ó, eu tenho fé. Mas se você não tiver obra, o que é obra? É frutos. Por isso que eu falo assim, meus irmãos, você tem ouvido as pregações, sabe, de ensinamento. Porque para você ter frutos, é necessário você estar ouvindo mesmo.
Eu não falo somente as pregações dessa igreja, não. Sabe, outras que vai te ajudar ali você ter frutos. Tanto dentro da igreja, os irmãos falam assim: esse é um vaso, esse é bonito mesmo, por dentro e por fora, né? Não, Deus, se eu estiver enganado, me mostra. Nada fica oculto nos seus olhos, no meu pode ficar. Mas também no trabalho, na sua casa, assim, igual eu falo, meus irmãos, a fé, assim, ela acontece nas nossas vidas. Agora, às vezes tem pessoas que querem fé dentro de casa, com o filho, com o marido, né? Assim, mas não pega a palavra de Deus, quer que Deus transforma, mas não dá um bom testemunho. E, por exemplo, a transformação dentro de casa é através dos nossos atos. Quando a gente começa a dar fruto através da palavra, ele fala: vós sois a luz do mundo. Então é quando a gente tem ali as ações. Quando uma pessoa nos tira do sério, sabe, a gente com palavras assim, com sabedoria, né, assim, corrigindo os filhos, mostrando. Não adianta nada você falar: você não pode fazer isso não, menino. E seu filho fala assim: você faz pior. Você entendeu? Não vai mudar. Você entendeu? Então, por isso que Tiago está falando: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvar? Não vai salvar. Não vai salvar, meus irmãos. E olha, ele coloca uma comparação aqui, ó. Se um irmão, no versículo 15, se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupas e necessitados de alimentos cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, se contudo não lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras por si só, está morta. Então ele coloca um exemplo, porque era costume de pessoas naquela época pedir: me dá um alimento, me dá uma roupa. E por exemplo, você fala assim: não, vou orar aqui, que Deus venha te dar. Se você não entregar. Esses tempos eu fui no mercado, e eu estou saindo, e eu sou muito assim, ligado. Assim, eu pego as coisas assim no vulto, e eu coloco as coisas dentro do carro. Entrei dentro do carro, estou saindo do estacionamento, estou mexendo na sacola, ele mudando de marcha. De repente, no nada, eu vejo um senhorzinho assim, com a mão assim, ó. Eu passei assim, o carro andando. Eu passei assim por ele, falei assim: ixi, ele estava me pedindo dinheiro. E eu estava saindo já. Na hora, meu irmão, quando você tem uma leitura: a fé sem obra é morta. Eu falei: ai, meu Deus do céu. Eu não tinha trocado, eu só tinha notado. Eu falei: quer saber de uma? Eu vou voltar lá. E eu voltei assim, entreguei para ele ali. Sabe o que ele fez? Quando ele pegou assim, ó: glórias eu te dou, Deus Todo-Poderoso, a ti te louvo. Sabe, ele louvou o nosso Deus Todo-Poderoso e me abençoou. A fé sem obra, meu irmão, é morta. Não adianta nada você falar que tem fé em Deus, mas ficar dentro de casa. Sabe, não renunciar a si mesmo, não pegar a sua cruz e não seguir Ele. Você não está obedecendo. Crer em Deus é quando você crê na palavra dEle e deixa a palavra dEle te transformar. Você entendeu? Tirando isso, sabe, você não está crendo em Deus, você não tem fé nele. Agora, quando você tem fé, você deixa Ele ali te transformar, te guiar. É igual aqui, ó, Romanos capítulo 12. Rogo, olha aqui, ó, no versículo 1, Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então apresentei ali o vosso corpo santo ao nosso Deus, que é o nosso culto racional. Assim, está buscando, igual aqui, ó, você está aqui, Deus está falando no seu coração, está te ensinando, está te corrigindo, né, falando assim o jeito que Ele quer, que não somente você, mas eu também. Toda vez que eu separo a palavra, Deus fala: Deus, fala comigo também, pega na minha orelha,
E aqui, ó, ele vai dizer assim, ó: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha aqui, fala para mim, depois que você se batizou, o que mudou na sua vida? A água, assim, só se batizou, assim, a igreja, você vem de vez em quando, mas continua na mesma amizade? Não mudou nada na sua vida. Se você continua com as mesmas manias, com o mesmo, sabe, com a mesma rotina, não mudou nada. Sabe, do mesmo modo que você era antes, você continua sendo. E você precisa, assim, eu falo, é a palavra que salva. Sabe, tem pessoas que estão presas em igrejas de Satanás, sinagogas de Satanás, no joio. Porque, por exemplo, recebeu um milagre lá e fala, não, aqui eu vou ficar, porque aqui eu recebi um milagre. Quem faz o milagre, quem é, meus irmãos? É Deus. Mas as pessoas ficam presas nos homens, não em Deus. E somos guiados pela palavra. Eu não salvo ninguém, quem salva é a palavra. Eu estava vendo lá, o pastor Gilberto foi lá para os Estados Unidos, a igreja caiu 50%. Ele foi para os Estados Unidos. As pessoas estão indo para a igreja por conta dele. Então as pessoas não podem vir por conta de mim. Eu estou preparando discípulos. Se um dia Deus me levar, olha aqui, assim, vocês têm a palavra. E se distorcer a palavra, aí vocês falam, não, eu vou guiar a palavra aqui. O pastor Fábio saiu, mas se não, vocês têm que continuar, sabe, assim, ó, vivendo a palavra do nosso Deus Todo-Poderoso. Então, ó, renovar a sua mente precisa estar renovada. Aqui, ó, tem que estar renovada, assim, com os irmãos. Se você quer entrar no céu, você tem que andar com aqueles que estão buscando, estão no mesmo foco. E eu falo assim, meus irmãos, às vezes, para que eu fico pensando, falando com Deus, às vezes, sabe, as pessoas não querem ouvir, assim, algumas sim, outras não. Sabe, que você passa ensinamento e a pessoa fala assim, não, eu não creio nisso. Eu falo assim, a igreja tem que andar em concordância. Sabe, se a pessoa não está concordando com o que Deus está dizendo, essa pessoa está num grande erro. E eu falo assim, não é procurar um outro lugar que tenha a mesma tese, né? Você pode se perder. Assim, é necessário estar de concordância, sabe? A gente tem que andar juntos, na mesma fé, no mesmo foco. Do mesmo modo que eu falo para os irmãos que o chicote estrala em vocês, estrala também em mim. Amém, meus irmãos? Ó, em João capítulo 3, eu vou só citar no versículo 6, ele fala, o que é nascer de carne é carne, e o que é nascer de espírito é espírito. Muitas pessoas se batizaram nas águas, mas continuam na carne. E eu quero falar sobre isso também, meus irmãos. Por quê? Porque Paulo, os irmãos que conhecem, eu vou só citar, capítulo 5, versículo 17, fala que há uma briga, sim ou não, entre a carne e o espírito. Sim ou não? Aí outra coisa que eu vou falar assim, para ajudar os irmãos a andar com Cristo. Há uma briga entre a carne e o espírito, sim ou não? Uma gosta da outra, sim ou não? Não. E a palavra de Deus em Gálatas capítulo 6, versículo 7, vai dizer, não vos enganeis, de Deus não se zomba, o que o homem plantar, ele vai colher, sim ou não? O que plantar na carne vai colher da carne, o que plantar do espírito vai colher do espírito. O que você está plantando? É mais as coisas da carne ou as coisas do espírito? Do espírito. Então, amém. Se você estiver buscando assim, assim você vai perceber isso. Sabe como, meus irmãos? Que às vezes a nossa mente é uma guerra, nos engana. Sabe, que às vezes a gente está vivendo as coisas da carne e não está vivendo as coisas do espírito. Sabe, assim, assim, deixa eu perguntar. Você tem orado? Não precisa responder, não. Senão alguns vai responder, outros não. Você tem orado assim para Deus? A carne gosta de orar, sim ou não? O espírito gosta. Então aí eu te pergunto assim, mas você tem orado? Mas você tem orado assim quanto tempo? Se eu falar 5 minutos, tem pessoas que falam, 5 minutos, eu não consigo ficar 2 minutos. É Pai Nosso que está, amém. Você entendeu? A carne está vencendo, meu irmão. Você está vivendo as coisas da carne. Sabe, você tem jejuado? A carne gosta de jejuar, sim ou não? Não. O espírito gosta, sim ou não? E aí, você tem jejuado? Você tem jejuado ao nosso Deus Todo-Poderoso? É uma forma, meus irmãos, que eu tenho para
para passar para os irmãos, para tentar alertar os irmãos, se os irmãos estão ali, na carne ou no espírito. Então, ó, quando você está no espírito, você chega uma pessoa e fala assim: vamos para a casa do Senhor. O que o espírito faz? Ele se alegra. Alegrei quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Agora, quando você está na carne, vamos para a casa do Senhor. Ah, hoje não. É verdade ou não é? Hoje não. Só para você entender se você está na carne ou no espírito. Porque quem está na carne, eu vou pedir para os irmãos irem em Romanos, capítulo 8. A carne gosta de ler a palavra de Deus, sim ou não? Gosta. Eu lembro assim que quando eu comecei assim a andar com Cristo mesmo, buscar, né, ali, eu ia ler a palavra de Deus, eu fazia assim, me dava um sono, meu Deus, me dava um sono. Aí às vezes eu abria a palavra sorteada. Quando caía no Salmo 119 eu fechava assim: não, esse aqui não, esse aqui. Eu amava quando caía no Salmo 23, que era curtinho, você fala: aqui tá. Aí quando caía no algo grande, a carne não quer saber de ler, meu irmão. Agora o espírito quer ou não quer? Ó, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eu falo, isso é fé. Segundo o Espírito, a carne não quer vir para a igreja, mas eu estou indo, porque eu estou cheio do Espírito Santo. Assim, eu vou orar 1 horinha, eu vou jejuar, eu vou ajudar o irmão. Olha aqui no versículo 2: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Versículo 8: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Olha aqui, se você estiver com esses sinais, você não está agradando a Deus. Você não está agradando a Deus. Por isso que eu falo, você precisa vencer essa luta. Está na guerra ali. Você precisa dobrar o joelho, continuar orando. A carne fala: para. Você fala: eu vou continuar. O Espírito continua. Jejuar, não para, tá bom, não cumpre. Para que ficar até meio-dia? Para que tirar esses dias aí para jejuar? Faça, né? Para que ir para a igreja? Vem, a carne sempre vai falar o contrário. Vem. Olha aqui no versículo 9: vós, porém, não estás na carne, mesmo eu digo para os irmãos, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vocês. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Esse Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Então eu falo, pecado não é apenas a pessoa se prostituir, não, é a pessoa cometer esses erros, sabe? Não está buscando o nosso Deus, não está buscando em conhecê-lo, meus irmãos. Não é apenas se batizar, é conhecer as Escrituras, é conhecer qual que é a vontade de Deus. É por isso que eu tenho pregado, ensinado os irmãos. E eu falo para os irmãos: meus irmãos, ouve lá os ensinamentos, assim, vai anotando, vai colocando em prática, assim, para a gente entrar no reino dos céus, que não é apenas ouvir, é colocar em prática. Olha aqui, ó, no versículo 11: esse é o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, habita em vós. Aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita.
Então aqui, ó, enquanto muitos estão rejeitando isso, estão buscando assim aquilo que fala no seu ego, né, aquilo que deixa essa pessoa soberba, igual eu disse, achando a última bolacha do pacote. Você busca, meu irmão, busca sim, sabe, que o Espírito Santo ele vai trabalhando em você, né, e ele vai te ajudando, te fortalecendo. Sabe por quê? Porque você está crendo, você está buscando, você está conhecendo Ele. E quando você faz isso, né, ele começa a trabalhar assim na sua vida, porque você está quebrando, deixando Ele quebrantar o seu coração. Na semana que vem eu vou ver se eu trago palavras para quebrantar o coração. Às vezes, por exemplo, o meu coração está todo quebrantadinho, pastor, desde o dia que eu entrei nessa igreja. Né? Mas assim, a gente vai orar para Deus quebrantar o coração, às vezes, de um familiar. Quebra esse coração, Pai, conforme a Tua palavra. Quebranta. Amém, meus irmãos? Amém, ó. Finalizando, aqui, a carne sempre vai contra o Espírito. Abel, ele agiu pelo Espírito ou pela carne? Pelo Espírito. E Caim? A carne queria ser dizimista? Queria ofertar para Deus? Não. Mas e o Espírito? Eu falo assim, ó, o dízimo não é lei, meu irmão, é fé. Que antes de existir a lei, já existia pessoas que tinham fé, confiando em Deus. Olha, Deus me deu. Se eu conquistei isso aqui, foi porque Deus me deu. Meu irmão, quando eu comecei a andar, quando Deus me chamou assim para ser pastor mesmo, dirigir uma igreja, as pessoas que estavam junto comigo sabiam, eu não tinha um real, nada. Nem os irmãos, assim os irmãos juntando, aí foi que a gente conseguimos, né? Então tudo que a gente conquista vem de Deus, isso é bíblico, né? Então nunca tenha no seu coração, se eu der vai faltar. Deus irá suprir como Ele tem suprido, né? na sua vida. Amém, meus irmãos? Então, ó, você vê que Deus é misericordioso com Caim. Foi misericordioso com Caim. Você vê que Caim, quando Deus pergunta para Caim assim: Caim, cadê seu irmão? Sabe por que Deus falou isso com Caim? Porque Deus queria que ele se arrependesse. Eu matei meu irmão. Deus, perdoa, eu matei meu irmão. Mas ó, Caim teve aquela oportunidade. Eu vou saber, eu sou pai dele, vou saber dele. E ele perdeu aquilo, né? Então, ó, a fé, meus irmãos, é isso. A fé a gente usa para receber as bênçãos de Deus, mas a fé também sem obra, meu irmão, é uma fé morta. A fé tem que ter ação, mas também tem que ter obras, né? Então tem que ter obras. E a obra, meu irmão, é igual eu falo, não é apenas aqui na igreja, não. É no seu trabalho, né? Onde você estiver. A obras é frutos também. É os frutos. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Firme e forte. Amém. Vamos aplaudir o nosso Deus Todo-Poderoso, que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Então creia, meus irmãos, creia e ó, continua assim, esperando em Deus. Olha, eu profetizo na sua vida, que aí nesse ano Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Você está pegando posse? Mas ó, continua, meus irmãos. Igual eu falo assim, eu estou profetizando. Continua buscando, continua vindo. Você tem que crer para isso acontecer. Igual eu coloquei exemplos. Né? Continua. Porque eu falo assim, o inimigo tem trabalhado, irmão. O inimigo tem levado muitas pessoas para o inferno por conta de não ter fé. E você vê no livro de Tiago, ele fala, até o diabo crê em Deus e teme ainda, né? E o ser humano não teme, né? O diabo, meus irmãos, ele assim, ele, por exemplo, ele não tem mais jeito para ele, sabe? Ele, por isso que ele anda aprontando, ele não desiste ainda, ele anda aprontando e não tem mais jeito, não tem perdão, sabe, para ele. Mas para a gente ainda tem, sabe? Continua buscando o nosso Deus, se humilhando, né? Tomando posse dos ensinamentos, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Podem ficar de pé. Amém, meus irmãos.
fazendo uma oração. Em nome do Senhor Jesus Cristo.